Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos numéricos computacionais. Nas últimas duas aulas nós discutimos alguns métodos para encontrar raízes de equações dentro da classe dos chamados métodos intervalares, que era o método da bisseção e o método da falsa posição. São baseados em duas aproximações iniciais que delimitam a nossa raiz. A gente tem que fornecer um intervalo inicial AB e dentro desse intervalo a gente vai fazendo um refinamento, espremendo esse intervalo cada vez mais até aproximar suficientemente da raiz dentro do critério de precisão que foi estabelecido. Nesta aula e na próxima, nós vamos aprender dois métodos chamados de métodos abertos, porque eles envolvem apenas uma ou duas aproximações iniciais, sem precisar que eu delimite as minhas raízes nessa aproximação. O método que nós vamos ver hoje, o primeiro deles, é chamado de método de Newton ou método de Newton-Raphson. A forma mais simples de compreender esse método é através dessa representação geográfica. Basicamente, o método de Newton-Raphson assina o seguinte: se eu tenho uma aproximação inicial para a minha raiz, que aqui está denotada por xk-1, então é como se fosse uma aproximação inicial para mim, uma aproximação num passo anterior qualquer, é sempre possível estender uma reta tangente a partir do ponto xk-1, f de xk-1. Então eu defino esse ponto, traço uma reta tangente. O ponto onde essa tangente cruza o eixo x normalmente representa uma estimativa melhor da raiz. Nesse caso aqui, nesse desenho, nós estamos vendo que essa reta tangente é a reta que cruza o eixo nesse ponto xk. Então a ideia do método é, para cada passo do meu processo iterativo, eu vou calcular a reta tangente à curva naquele ponto, e para isso eu preciso calcular f nesse ponto aproximado, e o ponto onde a reta tangente à curva nesse ponto cruza o eixo x, vai ser uma aproximação para a minha raiz, e assim o processo ele acontece iterativamente, até que a gente se aproxima da raiz de forma a atender o critério de precisão que tenha sido estabelecido inicialmente. Assim como no método da bisseção e da falsa posição, então, o que a gente precisa aqui para saber como montar um algoritmo ou como funciona um algoritmo para esse método de Newton é definir uma forma geral para o xk. Qual é a próxima aproximação para a minha raiz, dado que eu tenho uma aproximação inicial ou um chute inicial ou um valor para essa aproximação no passo anterior do meu algoritmo. Bom, analisando geometricamente, a gente também consegue definir essa fórmula geral para o xk. A tangente do ângulo θ, ela corresponde à inclinação da reta no ponto xk-1, certo? Então, essa inclinação, por ser igual à primeira derivada da função, avaliada no ponto xk-1, nós sabemos que a derivada, então, ela é dada por a f avaliada no xk-1 menos a f avaliada no xk, que nesse caso é zero, porque é o ponto onde a reta corta o eixo x, dividido pela amplitude desse intervalo, xk-1 menos xk. Fazendo uma manipulação nessa fórmula, a gente acaba chegando na fórmula geral para o xk. Então, no método de Newton, o que a gente vai fazer é, em cada passo do meu algoritmo, eu vou tomar minha aproximação como sendo a aproximação do passo anterior menos a razão entre a minha função avaliada no passo anterior sobre a derivada da minha função avaliada no ponto anterior. Então, aqui agora, a gente não precisa definir um intervalo para ir sendo exprimido a cada passo, como era nos casos da bisseção e da falsa posição. A gente precisa, em vez disso, de um chute inicial para ser representar a nossa primeira iteração, e precisamos avaliar a derivada da nossa função. Então, é assim que funciona o método de Newton-Raphson. Dado um chute inicial, uma aproximação anterior, eu vou considerar o ponto xk-1, f de xk-1, que é essa minha aproximação atual, e vou traçando retas tangentes, de forma que a cada vez a tendência é que eu me aproxime mais da raiz verdadeira da minha função de interesse. Um algoritmo, então, para fornecer a nossa aproximação final a partir desse método, ele vai depender da função f de x, da primeira derivada dessa função, f de x, de um chute inicial, que aqui está sendo chamado de x0, da precisão ou do meu parâmetro de tolerância que foi estipulado, assim como nos outros métodos, e a gente ainda pode controlar o número total de iterações para evitar problemas com convergência. Esses métodos abertos, o método de Newton e o método da secante, que nós vamos ver na próxima aula, não existe garantia de que ele vá convergir como a gente conseguia garantir no caso da bisseção e da falsa posição.
uma discussão sobre esse respeito, eu vou deixar para a nossa próxima aula, e antes, em vez disso, de dedicar a isso aqui agora, eu vou me dedicar a um exemplo para exemplificar para vocês aí como que a gente utiliza esse método, então, na prática, para aproximar a raiz de uma função. Considere, então, que o nosso problema é aproximar a raiz de uma função f de x, dada por x dividido por 2 mais tangente de x. Nós queremos fazer essa aproximação utilizando o método de Newton com chute inicial considerado como x1 igual a 2. A gente precisa de um chute inicial para começar o nosso processo iterativo de aproximar essa raiz, e aqui nesse caso esse é o chute que vai ser dado. Considere o critério de parada dado por essa expressão, que considera a distância em valor absoluto da aproximação que nós temos no passo K do meu algoritmo com relação ao passo anterior, ponderado pelo valor da minha aproximação no passo K. Isso é uma outra maneira da gente definir a nosso critério de parada, né? Que isso aqui é ponderado pela magnitude da escala da variável que a gente está considerando. E quando essa quantidade for menor do que 0,5, que é o parâmetro de precisão de tolerância que vai ser considerado aqui, nós vamos parar o processo iterativo. Então, essa é uma função trigonométrica periódica, que esse gráfico aqui da esquerda traz a função em todo o domínio da reta, mas se a gente dá um zoom e foca na região que a gente está interessado, a gente vê que essa reta ela cruza o eixo x em algum ponto aqui próximo de 2. Então, nós tendo iniciado o método de Newton próximo de 2, naturalmente a gente está procurando a raiz desta curva aqui associada a esta função. Para o método de Newton, o processo iterativo depende de avaliarmos a função em cada passo e também depende da gente avaliar a derivada da função em cada passo. E aí eu trouxe essa derivada aqui já para vocês, que é f' de x dada por 1 sobre 2 mais secante ao quadrado de x. Tá? A gente sempre precisa dessa derivada, inclusive é uma das condições que pode muitas vezes atrapalhar o uso do método de Newton, mas sempre que a gente precisar aqui na disciplina, essa derivada ela vai ser dada. Temos, portanto, em cada passo que calcular essa expressão como sendo a aproximação no passo K, e essa tabela aqui agora para a gente é suficiente para exemplificar como que esse cálculo é feito. Então, o K, de novo, representa o passo da iteração, o XK é a aproximação naquele passo, a F é avaliada naquele valor aproximado, e a gente precisa avaliar também a derivada. Então, no primeiro passo, eu vou considerar que o primeiro passo é o meu passo inicial, então o valor inicial para o x, né, o meu x1, que é a aproximação no passo 1 é 2, conforme foi dado no enunciado. A função avaliada no ponto 2 é menos 1,85 e a derivada 6,74. Não tenho ainda condições de avaliar o meu critério de parada, porque se eu estou no primeiro passo eu não tenho com quem comparar, eu vou necessariamente fazer um segundo passo no meu processo de iteração. Quem vai ser a aproximação para a minha raiz, o meu x2, no passo 2 do meu processo iterativo? Ele vai ser o x1 que eu tinha, menos o x1 avaliado na minha função, a minha função avaliada no x1, desculpe, sobre a primeira derivada da minha função avaliada no x1, que era a aproximação no passo anterior. Fazendo esses cálculos e obtendo o valor aqui para o nosso critério de parada, nós temos que o valor é 0,086, não atingiu o nosso critério de tolerância, então nós vamos precisar de mais um passo, pelo menos, para aproximar essa raiz. Então a gente passa para o terceiro passo do algoritmo, o passo 3. Qual é a aproximação para a raiz nesse terceiro passo? É o valor que a gente tinha da aproximação no passo 2, o x2, menos o valor da nossa função avaliado no x2 sobre o valor da primeira derivada avaliado no x2. Tendo isso em mãos, eu sou capaz de calcular o meu critério de parada e nós obtemos 0,039, que é menor do que o valor do parâmetro de precisão que nós impusemos. Então aqui eu paro o algoritmo iterativo e assumo que a aproximação obtida no terceiro passo, que é 2,279, é a aproximação para a raiz de f de x, quando eu tomo como passo inicial o chute igual a 2, que é basicamente o ponto onde essa curva especificamente cruza o eixo x. Certo? Então é assim que funciona o processo no caso do método de Newton. Assim como nas aulas anteriores, eu vou agora resolver um exemplo com vocês no VCM, o mesmo exemplo que eu resolvi os outros casos, que é aquele problema, né, de encontrar o tempo no qual um foguete atinge certa velocidade para cima, tendo algumas características em específico. A expressão, então, para a qual a gente tem que achar a raiz, é uma expressão que depende do tempo nesse nosso problema e é dada por essa expressão zona grande aqui, que nós já usamos outras vezes.
E esse caso aqui a gente vai usar o método de Newton com o mesmo critério de parada que foi estipulado nos casos onde eu resolvi esse problema, com o método da bisseção e o método da falsa posição. Esse critério foi avaliar o valor absoluto da minha função na aproximação em cada passo. Se ele for menor do que 10 elevado a menos 8, eu vou parar o meu processo iterativo. É um critério de parada diferente do que eu usei no exemplo, mas em cada caso vai ser um deles que vai ser definido, e aqui é assim que a gente está fazendo. Então eu vou lá para o VCN agora mostrar como que a gente faz isso com o método de Newton, certo? Assim como então nos métodos anteriores, para calcular raízes de equações, aqui dentro do VCN nós vamos no módulo cálculo de raízes. O método de Newton, da forma como eu passei para vocês, é esse que está aqui no 8.4, e embora daquela forma ele em alguns livros seja chamado de método de Newton-Raphson, aparece um outro Newton-Raphson aqui embaixo, mas é uma abordagem diferente, tá? É para usar só esse método de Newton que aparece aqui em cima. Então ele tem uma página padrão, assim como os outros, uma função default que já está apresentada. A gente tem que escolher o critério de parada, então o nosso já é esse default mesmo, o valor da função ser menor que uma certa precisão, para compararmos com a solução que nós tivemos nos outros métodos. E aí ele tem um campo para a gente escrever a função, eu tinha copiado essa função aqui, ela está aqui embaixo, e naturalmente ele tem que ter um campo para a gente escrever a derivada da nossa função. Então, nesse método, a gente precisa, além de passar a função, precisa passar a primeira derivada dessa função com relação à variável de interesse. Nesse nosso caso, a nossa função é essa função com relação a t, que lembrando, lá no VCN a variável é sempre chamada de x, né? Não é tão complicado derivar essa função aqui, mas vocês não precisam se preocupar muito com isso. Quando a gente precisar, ou eu vou passar a função, ou eu indico vocês, inclusive, a usar uma ferramenta que é muito útil, que são as ferramentas, né, de internet para fazer derivação. Inclusive, esse Symbolab é uma que ajuda a gente a resolver muitas dessas expressões, como aqui eu não estou dando aula para vocês de cálculo, então eu não tenho que me preocupar com isso, eu quero só que vocês aprendam o método. Então, se eu jogo aquela função aqui para ele, peço para ele fazer a derivada, ele já me fornece a solução que eu preciso. Basta eu pegar essa minha derivada, jogar lá no meu VCN, em termos daquela equação, e a gente vai conseguir, então, resolver o método, prosseguir para a nossa solução que é de interesse. Eu vou agora copiar essa função e vou retornar lá para o VCN para a gente resolver de vez o exercício. Então aqui está, eu escrevi aqui a expressão da nossa primeira derivada. Eu tenho que dar um chute inicial, um x0, um valor inicial para começar o algoritmo. Como lá nos métodos intervalares nós colocamos o intervalo ali de 0 até 50, eu vou dar um chute inicial aqui de 0 para a gente ver o que acontece. E a nossa precisão ela é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 elevado a menos 8, para ser comparável com o que a gente vai fazer. Então, assim como antes, eu posso fazer a execução passo a passo, ou eu posso apenas pedir para calcular e ele executar aqui para mim diretamente. Ele fez isso. Percebam a velocidade com que esse método atingiu já o nosso critério de parada. Nós obtemos como aproximação para essa raiz valor 26,4078, praticamente o mesmo que todos os outros métodos, com um erro muito menor, 5,055, usando apenas 7 iterações. No método da bisseção, nós precisamos de 36 iterações, e no método da falsa posição, se eu não me engano, foram 35 ou 34, e aqui é bem mais rápido. Em geral é assim, a ordem de convergência do método de Newton ele é bem mais rápido, desde que a gente não tenha uma função complicada ou que caia em uma daquelas armadilhas possíveis que eu vou comentar com vocês aqui na sequência, mas é assim que a gente utiliza o método. Se eu tivesse dado um outro chute inicial, eu vou colocar o limite superior do intervalo que a gente estava usando inicialmente, então eu preciso reiniciar, tá? Usando agora o limite superior do intervalo que nós usamos no método intervalares, vou calcular, vamos ver quantos passos ele precisa, novamente só de 7, e aí a gente já tem essa aproximação. Se eu resolvesse dar um chute inicial aqui, deixa eu ver, de 20, mais próximo para a minha função, vamos ver o que acontece. Ele precisou de 5 passos, né, porque está mais próximo da função. E aí, essa é a função que nós estamos aproximando. Quanto mais próximo da raiz verdadeira for o meu chute inicial, a tendência é que ele vá convergir mais rápido mesmo, tá? Então é isso, uma avaliação gráfica da função ajuda a gente a melhorar o método um pouco. E vocês viram a rapidez aqui, tá bom? Então, eu vou agora seguir o slide só para a gente finalizar a nossa aula. Bem, pessoal, para finalizar a nossa aula, eu vou fazer alguns comentários a respeito do comportamento desse método de Newton e assim como outros métodos abertos. No caso específico, o método de Newton, ele é um método, em geral, muito eficiente e é um dos mais utilizados e mais indicados, mas existem situações nas quais ele tem um desempenho insatisfatório com relação a uma possível não convergência ou uma convergência muito lenta
para a raiz que a gente está interessado. E aqui eu vou mostrar 3 exemplos para vocês de quando isso pode acontecer. Naturalmente, qualquer um desses métodos vai convergir muito lento, dependendo da complexidade da função, mas algumas características específicas de funções podem gerar um problema mais típico, como, por exemplo, nesse caso que está mostrado aqui, quando a gente, próximo de uma raiz, a gente tem ponto de inflexões, é comum que esse método ele não convirja. Em vez disso, a tendência é que as aproximações tendem a se afastar progressivamente da raiz que a gente está interessado. Aqui, por exemplo, que é essa figura que eu estou mostrando, suponho que o meu chute inicial, que está denotado por x0, tenha sido nesse ponto. Quando eu calculo a reta tangente, ele vai me indicar a próxima aproximação como sendo nesse ponto x1. Seguindo com o procedimento, o método de Newton, eu teria que achar a reta tangente a esse ponto, que me chuta o ponto x2, e que por sua vez dá uma reta tangente que me leva a afastar a raiz daquela que eu estou interessado cada vez mais. Então isso acontece em geral quando eu tenho pontos de inflexão, né, pontos onde a segunda derivada é nula, próximo da vizinhança aqui onde eu tenho uma raiz. É possível que isso aconteça e o método não vai convergir. Outros casos podem ser onde o nosso chute inicial não é bom o suficiente e o método acaba ficando preso perto de pontos especiais da função, como ponto de máximo e ponto de mínimos. E essa é sempre uma tendência do método em funções desse tipo, e aí dá a importância da gente de avaliar graficamente a função ou conhecer um pouco sobre o fenômeno físico que está sendo estudado, para tentar dar chutes iniciais que sejam mais factíveis e que impeçam o método de cair em armadilhas desse tipo. Outro problema muito comum de convergência acontece no método de Newton quando eu tenho função com múltiplas raízes. Por mais que inicialmente a gente dê um chute inicial próximo de uma raiz, dependendo da característica da função, pode ser que as retas tangentes que eu vou gerar vão me levando cada vez mais longe da raiz que eu estava interessado ou indo cada vez mais oscilando entre as raízes, não convergindo para uma delas propriamente, e isso pode acontecer. As maneiras de corrigir isso é novamente tentar avaliar bem a sua função e tentar usar, por exemplo, métodos da bisseção ou de falsa posição para achar bons chutes iniciais na região da raiz que você quer aproximar e tentar evitar esses problemas. Então, esses 3 foram os exemplos que eu trouxe para vocês, só para dar uma ideia, né, a respeito desse mau comportamento do método que pode acontecer. E para finalizar, deixei esse exercício para vocês praticarem aqui. Eu sugiro que faça tanto à mão a solução desse exercício, passo a passo, e pela minha resposta que eu forneci, ele vai convergir no terceiro passo do algoritmo. E também tentem fazer lá no VCN usando o exemplo que eu passei como base. É isso, forte abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo.